de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. E talvez isso nos assuste um pouco. Conforme a gente vai estudando a doutrina, aprendendo, tendo mais acesso à informação, a gente vai se assustando um pouco, porque talvez não estamos preparados para todas as verdades. Percebemos que nós somos os únicos responsáveis pela nossa evolução. Que apesar de todos os percalços da vida, geralmente eles são plantados, geralmente não, eles são sempre plantados por nós mesmos, seja nessa encarnação ou seja em outra. Percebemos na doutrina que o futuro de amanhã está sendo plantado hoje, e não o inverso. Percebemos com toda essa evolução que nós não podemos ficar remoendo situações do passado, mas também não podemos acelerar o processo de evolução, passo a passo apenas, sem querer dar saltos. E é sobre isso que eu quero conversar hoje, esse processo de evolução. E a imagem é bem contempladora, pois fala do nosso orbe, né? Nós vemos ali o término da crosta, e ali não enxergamos, mas ali estão as esferas mais superiores, as cidades espirituais mais avançadas, e ali que um dia a gente pretende habitar. Não enxergamos com os nossos olhos ainda, mas após o desencarne fica mais fácil de compreender. Por isso que eu trouxe as esferas mais superiores para a gente almejar essa habitação. Na doutrina espírita fazemos várias descobertas. Ficou meio redundante a frase, né? Eu que li errado, mas o item que eu quero falar agora é sobre as descobertas. Não nascemos no ventre e não morremos no túmulo. Essa frase é muito forte. E se a gente tivesse compreensão dela, se a maioria das pessoas tivesse realmente compreensão dela, nós não passaríamos por 95% dos problemas que a gente vivencia no nosso dia a dia. Porque se a gente for parar para pensar as correrias do dia a dia, as questões materiais, as doenças que nos infligem, as ansiedades, né? Talvez essa nova geração que se encontre neste paradoxo de não compreender o que está acontecendo, de não compreender o que tem que fazer, ou de não compreender como alcançar os objetivos, a depressão. Muitos dos nossos problemas, talvez quase todos, se responderiam com essa frase, que nós não nascemos no ventre, nem vamos morrer no túmulo, somos seres imortais. E esse é o maior choque que a doutrina espírita nos dá. Grande parte de nós, antes de estar aqui, pensava o contrário, principalmente eu. Sempre fui cético, até 2015, quando entrei na doutrina espírita. Só acreditava naquilo que via. E as coisas não pareciam ter nexo. Por que eu preciso amar o meu próximo? Se eu vou ter não sei quantos anos de vida. Eu não sei se eu morro amanhã, ou se eu morro com 80 ou com 90. Por que eu preciso evoluir? Por que eu preciso aprender? Por que eu preciso cuidar do próximo? Ser caridoso? Qual é a intenção se eu vou morrer? Se eu não vou deixar um legado? Se eu não vou estar aqui para colher os frutos dessa minha boa atitude? Por que eu preciso plantar uma árvore se eu não vou ver ela crescer? Então a gente se depara com todas essas nuances e muito provavelmente a nova geração que tem hoje, né, que está hoje crescendo, evoluindo, que vem vindo com as nossas crianças, se depara com essa questão. Porque se nós não compreendemos que somos seres imortais, fica difícil entender essa situação.
Se nós não acreditamos em uma vida espiritual, uma continuidade, fica difícil tomarmos atitudes corretas, porque nós somos muito imediatistas. A gente quer sempre colher aquilo, né? Eu quero sempre ver aquilo que eu estou fazendo, ter um resultado. E a doutrina nos ensina que Deus não cria bebês, Deus não cria espíritos, por mais chocante que seja, Deus cria apenas princípios inteligentes. São seres rudimentares, talvez pequenas fagulhas de energia, centelhas de energia, que estão desde o princípio do planeta Terra, foram lançados no planeta Terra há mais de 4 bilhões de anos, aos quais, primeiramente, habitando os seres minerais, todo o reino mineral, 2 bilhões de anos e meio depois, evoluindo para seres vegetais, ganhando vida, ganhando corpo, depois habitando seres animais, ganhando energia, vida, e um corpo espiritual cada vez maior, para depois habitar os seres humanos. Então esses somos nós, espíritos hoje, mas nem sempre foi assim. O nosso aprendizado é longo, o crescimento espiritual foi longínquo. Nós não somos isso que nós estamos vendo apenas. Nós temos uma caminhada muito longa e a rampa é gigante. Se nós olharmos para o nosso passado, nós veremos que a rampa começou há muito tempo atrás. Muitos então podem se perguntar, você está querendo dizer que nós já fomos animais? Que nós já fomos plantas? Não seria correto afirmar, pelo menos ao meu ponto de vista, porque seria a mesma coisa que disséssemos que já fomos espermatozoides. O ser humano nasce pela junção dos 2 gametas, não apenas ele é a continuidade de um. Então nós não podemos dizer que já fomos animais, mas no processo evolutivo dos espíritos que hoje habitam os seres humanos, nós vemos nos seres animais, nas plantas e até mesmo nos minerais, conforme a doutrina nos diz, a evolução desse princípio inteligente, que no processo evolutivo de muita paciência, de milhares e bilhares de anos, alcança a plenitude e assim continua as suas fases. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem muita pressa. Todos nós temos muita pressa em alcançar as coisas, em alcançar os nossos objetivos. E essa pressa nos deixa muito ansiosos. Queremos dar passo maior que as nossas pernas. Tudo na evolução são fases. E tudo começa a surgir um efeito diferente quando ganhamos consciência do que somos. Que é quando essa fagulha de energia que Deus depositou no planeta Terra, que foi evoluindo e alcançou os seres humanos, há aproximadamente 400 mil anos atrás, a partir daquele momento em que despejamos no universo as nossas energias, não apenas em nós, mas para o universo, a partir daquele momento é que a gente começa a ter consciência. E é ali que muda a nossa jornada. Porque começa uma jornada de evolução um pouquinho mais rápida nessa rampa da evolução. Vocês querem fazer uma brincadeira com relação à nossa rampa da evolução? Somente para curiosidade. Eu sempre faço esse detalhe, mas ressalto que na doutrina espírita não é uma ciência exata. Cada coisa pode evoluir de uma maneira diferente. Nós não temos regras matemáticas exatas, mas olhem só para a gente ter uma análise com relação a essa consciência, quanto a ser humano que a gente é. Nós começamos a habitar como espíritos, seres humanos, corpo de seres humanos, há aproximadamente 400 mil anos, nos seres Homo sapiens neandertais.
A lei mosaica diz que nós reencarnamos sempre na terceira ou na quarta geração. Reencarnamos não, a nossa terceira e nossa quarta geração é que colhe os frutos daquilo que nós somos. E Jesus também falou isso na Bíblia. O que significa terceira ou quarta geração? Uma geração se torna a partir do momento que eu posso gerar vida. 25 anos aproximadamente que a gente tem filhos. O que nos dá uma média de 100 anos aproximadamente entre nascer, morrer, reencarnar. Aproximadamente 100 anos para cada reencarnação, se contarmos o passo aqui e um passo lá, em média, que fique bem claro. Se dividirmos 400 mil anos por 100 anos, dá uma conta básica de 4.000 reencarnações. Apenas para título de curiosidade, todos os que estão aqui já reencarnaram no mínimo 4.000 vezes. Se não formos degredo, de capela, né, Sérgio? Por que eu falo isso? Isso é para termos noção de quanta coisa a gente já fez nessa rampa da evolução. Quanta besteira a gente já pode ter feito, quantas assertividades também, é claro. Eu tenho certeza que se nós fizéssemos um momento aqui de passarmos um filme das nossas últimas 3 reencarnações, a gente ia falar assim, pode parar que eu não quero mais ver. Não quero mais ver, fecha esse baú. Porque se a gente puxar 3 encarnações, a gente já pega ali cruzadas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente pega talvez até a Inquisição, a gente pega revoluções, e quem estava lá provavelmente éramos nós. Então, se a gente olhar, parar para pensar, essa rampa da evolução é tão grande, mas parece tão pequena, porque nos coloca todos juntos nesse mesmo estágio. Isso nos traz uma reflexão muito grande, porque nós olhamos e julgamos hoje o nosso semelhante. Isso eu me coloco no meio, não pense que expositor é santo. A gente julga o nosso semelhante, a gente julga as pessoas que estão ao nosso redor nessa mesma rampa, como se eles estivessem começando na rampa e a gente estivesse lá no alto dela. Muito provavelmente, os equívocos cometidos pelo nosso semelhante de hoje é o nosso passado. Muito provavelmente não, é praticamente certeza, porque em 4.000 reencarnações, a título somente de curiosidade, a gente pode ter feito muita coisa do que a gente vê hoje de atrocidade no mundo. Os que estão matando, cometendo equívocos, furtando, buzinando no trânsito, não tendo paciência no comércio, nos atendendo mal na padaria, a gente não sabe o que cada um está passando. A gente não sabe o que cada um está vivenciando, quais foram os seus nortes, quais foram os seus ensinos, quais foram os seus exemplos em casa. E quem somos nós para julgar? 4.000 anos, 4.000 reencarnações, nos faz a gente repensar muitas questões. Porque quando a gente olha nesse sentido, aprendemos na doutrina também que Deus é justo e bom. Não tem como falar só justo e não tem como falar só bom. Ele é justo e bom. E se é justo e bom, ele não pode agir de forma indiferente, ou seja, ele tem que tratar cada um de nós da mesma maneira. E se eu cometo um equívoco nessa rampa da evolução, lá na frente eu tenho que colher, não é certo? Se Deus é justo com todos, justo e bom, todos os nossos equívocos têm que ser sanados. Todas aquelas injustiças que cometemos com outros têm que ser recuperadas. Todas as nossas iniquidades têm que ser resolvidas. E aqui reforça uma questão muito importante, porque responde muito das dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia.
Será que a gente passa por dificuldade? Não. Quem aqui não está passando, depois me deixa o telefone que eu quero pegar umas dicas, porque seja de saúde, seja no lar, seja na sociedade financeira, todos nós estamos enfrentando dificuldades. E se a gente olha para trás nessa rampa, fica muito claro por quê. Poxa, 4.000 reencarnações, quanta coisa eu devo ter cometido de equivocado. E fiquem tranquilos que não vai dar tempo de resolver tudo numa encarnação só. Mas sempre há tempo de recomeçar. E isso a gente aprende na doutrina espírita também. Talvez seja a melhor descoberta que a gente faz. Que Deus é justo e bom e Ele dá a oportunidade de sempre recomeçar. A gente percebe que talvez fomos educados até de maneira equivocadas por uma cultura que nos disse que viveríamos, se cometêssemos equívocos, no inferno eterno. E a doutrina nos mostra o contrário, que independente do nosso equívoco, independente daquilo que nós fizermos, nós vamos ter uma nova oportunidade de recomeçar. Isso nos dá um fôlego maior quando a gente comete um equívoco, não é mesmo? Poxa, magoei aquela pessoa, mas vai ter uma oportunidade de retaliação, de resolver esse equívoco. Não viveremos eternamente no inferno, sempre teremos uma nova oportunidade nesta rampa da evolução. Estamos uns mais evoluídos que os outros, isso é verdade. Alguns vão aprendendo mais rápido, talvez começaram antes, não é mesmo? Evoluídos intelectualmente ou moralmente. Alguns estão mais adiante nesta evolução da rampa. Agora, se a gente olhar essa rampa lá do começo, todos nós temos o mesmo passado. Nós vivenciamos hoje um mundo de provas e expiações. Eu conversava com o Carlos antes sobre isso. Partindo desse princípio que estamos num mundo de provas e expiações, todos nós que estamos aqui praticamente temos o mesmo passado, porque nenhum de nós, salvo exceções raríssimas, são missionários vindo de outros orbes. Então a gente sempre vai estar colhendo aquilo que plantou. A gente vai estar sempre nesse processo de colheita e reparação, mas sempre tendo uma nova oportunidade de reescrever um novo futuro. Refletindo pela pouca diferença que nos mostra nessa rampa de evolução, nós temos potenciais diferentes, sim. Cada um tem o seu potencial. Mas o que diferencia a todos nós de verdade não é a nossa evolução, ou se somos melhores ou piores, porque estamos muito próximos. Então, o que vai nos diferenciar um do outro vai ser o potencial de quitar dívidas. Então, eu posso ter evoluído um pouco mais, eu vou pagar um pouquinho mais, reparar um pouquinho mais desses equívocos cometidos nessas 4.000 encarnações. Mas não que eu seja superior, que eu não tenha este equívoco. Compreende? Então, quando a gente olha para o nosso semelhante, talvez se mudarmos esse olhar, não que eu não cometi já esse equívoco, ou que eu não sou desse jeito, mas talvez eu evolui ao ponto de reparar um pouquinho mais desses equívocos que todos nós temos. Compreende a diferença? Não somos diferentes no conteúdo do tacho. Perante nossos semelhantes, perante o nosso corpo, tudo isso nos faz refletir um pouquinho mais, porque às vezes não estamos satisfeitos com os nossos corpos, não estamos satisfeitos com a nossa vida econômica, não estamos satisfeitos com nossa vida social, mas ela sempre nos traz algum ensinamento.
nos traz algum ensinamento sobre alguma reflexão que devemos ter sobre algo que precisamos ainda evoluir. E isso nos faz refletir de hoje em diante também. Aquela pessoa que nos fecha no trânsito, ou até mesmo, como eu comentei, aquele mau atendimento, seja em qual ramo comercial, aquele amigo que nos trai, aquele vizinho que nos maldiz para outros, dita fofoca, muitos equívocos cometidos pelos outros nos faz ficarmos tristes, nos faz ficarmos talvez deprimidos, bravos, chateados ou até raivosos. Mas olhemos para o nosso semelhante como nós outrem no passado, que a gente consegue, nessa rampa da evolução, ter uma ciência melhor de como agir no nosso dia a dia. Nesta rampa, a gente está apenas no início dela, porque ela nos leva ao infinito. Nós somos seres imortais que precisaremos alcançar a perfeição, assim como Cristo. Então a rampa está apenas no começo, porque eu não sei vocês, mas eu tenho muita coisa para aprender ainda. Desde ciências, geografia, questões morais, matemáticas, para ser perfeito está muito longe. Então a gente está apenas no comecinho dessa rampa. E estamos todos juntos, disputando espaço, talvez, como não deveríamos. Levamos 4.000, é sempre a título de curiosidade, né? 4.000 reencarnações para conquistar todas as nossas moléstias, equívocos, o nosso orgulho, a nossa vaidade. E, às vezes, agora, reconhecendo na doutrina espírita todos esses equívocos, em uma apenas encarnação a gente quer resolver todas elas. Quem aqui não se deparou com isso já? Porque conforme a gente conhece na doutrina espírita, a gente vai se deparando, opa, dá para melhorar nisso, dá para melhorar naquilo. A consciência começa a pesar um pouquinho mais. A consciência começa a trazer informações. Você não precisava fazer assim. Só que é uma conquista de um ser milenar, que não vai ser resolvida numa encarnação. E aqui eu já trago, essa informação já nos faz aos espíritas ansiosos ter um pouco mais de paciência. Porque como o Haroldo diz, nós não desativaremos um hábito milenar em alguns anos de espiritismo. Então vejamos que essa rampa nos faz compreendermos que ela é grande, temos muita coisa ainda a alcançar. Nos faz nos deparar com os nossos equívocos, né, que a gente pode ter cometido, mas ela também nos dá tranquilidade. O Espiritismo nos dá tranquilidade porque ele nos ensina que na natureza a evolução não dá saltos, ela é um processo. É óbvio que precisamos ter a nossa partida, dar o nosso primeiro passo. E o primeiro passo é sempre reconhecer aquilo que somos, reconhecer o nosso espaço nessa rampa, reconhecer nossos equívocos, mas também reconhecer as nossas atitudes boas. Nós fomos criados à semelhança de Deus. Nós fomos criados, co-criados pelo Cristo, com muito carinho, durante um processo gigantesco. Nós passamos, durante a evolução espiritual do nosso ser, por tantas dificuldades, por tantos caminhos difíceis, por tantas coisas ruins. Não vai ser esse momento de final de transição planetária que vai nos destruir, que vai nos colocar para baixo. Nós não podemos nos abater. Nós estamos quase lá. Com o estudo e prática dos ensinamentos do Cristo, paciência,
perseverança, a gente consegue, passo a passo, subir nessa rampa da evolução. Nós só temos que ter cuidado, como eu coloquei agora, para não cairmos na principal cilada do materialismo. Vocês sabem qual é a principal cilada do materialismo? É a ansiedade. Porque hoje nós vivenciamos um exemplo, o materialismo ele praticamente está predominando em grande parte da sociedade, não que ele seja algo ruim, porque faz parte do processo, a gente tem que ter acesso às questões materiais, mas essa ânsia de consumo, a ânsia de conquista, a ânsia de ser melhor, a ânsia de ser igual aos, como se diz, líderes de Facebook, Instagram, TikTok, me fugiu o nome, a ânsia de ser igual a eles nos torna ansiosos. Então a gente tem que ter cuidado, porque do mesmo jeito, de repente, querer alcançar essa evolução e sanar os nossos equívocos de encarnações passadas, a gente pode querer ficar ansioso, se tornar ansioso e prejudicar a nossa evolução. Partindo para a parte final, essa rampa também poderia ser colocada como uma pirâmide, se a gente for pensar. Porque se a gente vai subindo nessa rampa, a gente começa a diminuir os espaços que tem ao nosso redor. Muitos de vocês vão perceber que há 20, 30 anos atrás, eram outros amigos que frequentavam o seu habitat, a sua casa, eram outros familiares, eram outros parentes que vocês conversavam, eram outros ciclos. Se vocês pararem para pensar, conforme a gente vai evoluindo, vão mudando as pessoas ao nosso redor. Isso é um processo natural. E no Espiritismo a gente vê muito disso. Conforme você vai lendo, conforme você vai melhorando, como cristãos na nossa evolução, conforme a gente vai evoluindo, vai diminuindo talvez as amizades, algumas questões familiares até mesmo, porque nem todos querem evoluir, nem todos querem melhorar, nem todos estamos preparados para melhorar, porque alguns estão um pouquinho mais para baixo na rampa, outros estão um pouquinho mais para cima. Isso é um processo natural. Porém, conforme a gente evolui, conforme a gente sobe na rampa, mais a gente enxerga, mais abre o nosso campo de visão, menos a gente fica fechado aos sistemas e aumentam os desafios. Porque quanto mais a gente evolui, mais a nossa consciência nos cobra, mais a gente fica refém, talvez, de situações que lá atrás eram normais, mas hoje não são mais normais. A nossa consciência diz que a gente não pode mais fazer isso. Isso nos dá um grande susto, né? Fala assim, poxa, isso daqui para mim lá atrás era normal, por que agora não é? É um processo natural da evolução. Quanto mais eu evoluo, mais fica difícil, parece. E não é que parece, realmente, porque a gente abre o nosso campo de visão. E por que eu falo isso? Porque muitos, ao encontrar a doutrina espírita, vão perceber que os desafios vão se tornando um pouquinho mais difíceis. As coisas vão aparecendo numa velocidade um pouquinho maior. Mas não é assim que aconteceria se caso nós ganhássemos um prêmio na loteria de 500 mil reais? Não apareceriam todos os credores? Conforme a gente evolui, a gente ganha bagagem. Quanto mais bagagem a gente tem, mais as costas ficam largas. Os ombros ficam mais fortes para suportar os pesos da evolução. Então é natural. Se hoje você está passando por dificuldades, é praticamente lei da física.
Nós temos uma rampa inteirinha para colher de frutos, de equívocos, de 4.000 reencarnações. Quanto maiores os desafios, mais evoluindo você está. Porque mais forte você é agora. Você tem uma capacidade maior de quitar débitos perante a sua consciência. Talvez isso seja sádico falar, mas não é essa a intenção. A intenção é nos reconfortar, porque a gente se depara com as dificuldades do nosso dia a dia e não compreende, poxa, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou ajudando o meu próximo, eu estou indo no lar espírita todos os domingos, todas as quartas, e as dificuldades não param de vir. Talvez seja um processo natural pela sua evolução que você está alcançando. Nós temos hoje uma capacidade maior de resolver os nossos problemas, e não é perante Deus, é perante a nossa consciência. Que por todos esses estágios dessa evolução, ela nunca ficou parada. Quanto mais evoluímos, mais quitamos as nossas dívidas com a nossa consciência. Quanto mais evoluímos, mais desafiador fica o caminho, mas não é gostoso quando temos um caminho desafiador. O prêmio não é sempre proporcional ao desafio. Saibamos que Deus não dá peso superior aos que os ombros possam suportar. Não que Ele seja masoquista, mas é que Ele confia em você. Ele confia em cada um de nós. E se hoje estamos buscando o cristianismo, buscando os ensinamentos do Cristo, com certeza estamos alguns passos além dessa rampa e nós podemos ajudar aqueles que estão mais abaixo. Nós podemos auxiliar aqueles que estão mais abaixo. Nos vemos hoje, transição planetária, dificuldades, mas ao que tudo indica, é um término. Poucas décadas, talvez a nossa última reencarnação neste mundo de provas e expiação. É agora que nós vamos desistir? 4.000 reencarnações, lutando, dificuldade, para alcançar. Essa vai ser a mais difícil, com certeza, mas nós vamos desistir nessa? Nós vamos desistir às vésperas de entrarmos num mundo de regeneração, de colhermos o reino dos céus prometidos pelo Cristo? Não vamos. Então, apesar das nossas aflições, apesar das nossas dificuldades que nós vamos encontrar, e eu tenho que dizer que muito provavelmente cada vez mais, quanto mais se afunila o mundo de transição planetária, não desistamos. Já nos disse o Mestre, bem-aventurados os aflitos, por isso que é deles o reino dos céus. Porque é óbvio, quanto mais aflito, mais quitou dívida. Continuemos a nossa caminhada em nossa rampa, reconhecendo onde estamos, auxiliando os nossos companheiros de jornada, mas andando passo a passo, sem correr, sem precipitar, mas também sem olhar para trás. Não precisa ficar olhando para trás, porque o passado de todos nós é provavelmente igual. A gente não precisa ficar remoendo as nossas dificuldades. Gratidão a todos. Sigamos todos em frente, acreditando no Mestre, que nos diz que o nosso caminho é contínuo nessa grande rampa da evolução. Obrigado a todos. Fiquem todos com Jesus.